Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Vamos acordar para mais um Ask Jana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vem com a gente! Hoje nós temos assunto interessantíssimo: comunicação. Vem com a gente, vem com a gente! Vem com a gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Vem conhecer um pouquinho o Josival, vamos conversar sobre esse assunto tão importante, a importância da comunicação. E já está tocando a música favorita dele. Como eu sempre faço de manhã, o bom é sempre ter um momento alegre, acordar com alto astral. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vem com a gente, vem para essa live que vai ser fantástica, eu tenho certeza. Vamos celebrar, não é sábado à noite, mas é sábado de manhã. É o momento de você conhecer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais e ter a consciência para decisões muito mais basadas em conhecimento. Quem mais sabe, melhor escolhe. É o que eu sempre digo. Vamos lá, manda um aviãozinho, chama a galera, acorda a galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, galera! Já com a gente o Josival falando sobre a importância da comunicação para mais um Saturday with Jana. Chama a galera, acorda a galera. Manda um aviãozinho. Já vou chamar o Josival e nós vamos começar esse papo muito gostoso sobre comunicação. Lembrando que se estiver gostando, aperta o coraçãozinho e manda ver. Vou chamar o meu convidado, assim a gente passa mais tempo falando sobre esse assunto tão agradável. Vamos lá, vamos lá. Chamando o meu convidado. Ele já vai entrar. Estamos só apenas aguardando a resposta dele. E tenho certeza que será muito bom mesmo. Só aguardando o Josival aceitar o meu convite. E aí nós já começamos. Ok. Vou chamar novamente. Bom dia, bom dia, bom dia. E a gente já começa com uma pergunta, Josival. Quantos livros eu tenho na minha estante? Bom, são mais de 500 livros. Haja livro, hein? Caramba! Parabéns! A maioria deles é em inglês. Imagino, né? Espero que sim. Pelo visto, você gosta muito de ler. Sim, eu gosto bastante de ler. E quando eu descobri que ler em inglês
cansa menos, porque é mais simples, eu passei a dar preferência aos livros em inglês. Eu gosto muito de ler também, né? Eu acho que ler é um exercício muito bom para o cérebro, né? Que faz a gente desenvolver a capacidade de associação muito grande. Uhum. É muito legal a gente exercitar o cérebro com uma boa leitura. E às vezes as pessoas esquecem que a gente não precisa estar lendo alguma coisa técnica, né? Pode estar lendo alguma coisa agradável, um romance, né? Uma história. Você não precisa estar estudando um assunto chato, pesado, né? Exato. Basta você estar lendo um assunto, alguma coisa agradável, né? Alguma coisa que você gosta, que você curta, né? Isso ajuda você a aumentar seu vocabulário, ajuda você a aprender novas ideias, visualizar novos cenários, novos lugares. É muito legal, a leitura é algo que expande a mente. Diferente de você assistir um filme, de você assistir alguma coisa que já está tudo formatado ali, né? Já é a visão de alguém a respeito de uma história, um filme, pronto. Exato. Um livro, você constrói as imagens mentais com a sua criatividade. Então, desenvolve bastante, né? O seu modo de pensar, a sua criatividade da leitura. Eu gosto muito de ler também. Eu tento ler pelo menos um livro por mês. Às vezes as condições não me permitem, né? Mas é um exercício que eu sempre busco. E as pessoas se esquecem também que às vezes você não precisa tirar o dia inteiro para ler, né? Se você, não sei quem que é Inove Propaganda, disse, quem lê bem, ouve bem e fala bem, é isso mesmo. Né? Fala bem porque conhece as palavras e ouve bem porque sabe da importância, né, de escutar os outros e aprender novas ideias, é isso mesmo. E uma coisa que me libertou, e por incrível que pareça, faz com que eu leia ainda mais, quem disse que você tem que pegar um livro e ler de capa a capa até terminar? Exatamente. O próximo. Então, assim, porque essa era uma das minhas grandes dificuldades em relação à leitura. Como eu sou uma pessoa muito agitada, eu tinha dificuldade de começar um livro, mesmo que o assunto me interessasse, e ir até o final ali sem pegar um outro livro, né? E aquilo me dava um sentimento de culpa e tudo. No dia que eu escutei um sábio falar, quem disse para você que você tem que ler um livro de capa a capa? Aquilo me libertou. E aí eu comecei a ler ainda mais. Foi na faculdade, quando eu estava lá na Inglaterra, um dos meus professores, 75 anos ele tinha. Olha só. Exato. E aí eu questionei, porque eles pediam pra gente ler muito para fazer o nosso TCC e tudo mais. Ele falou assim, quem disse que você tem que ler um livro de capa a capa? Olha lá, a Inove é Israel Pereira. Legal, Israel, seja bem-vindo. Mas realmente, Ana, não precisa você ler, desde que você... Primeiro que você pode ler um pouquinho por dia. Segundo que você pode pegar um livro e ler um capítulo, ler algumas páginas, ler aquilo que te interessa naquele livro, né? Exato, e seguir em frente, fazer a parte que te interessa, né? Exato. E aí, fala aí, Israel, Israel gosta de ler pelo visto aí, você lê bastante, Israel? Comenta com a gente aí, Israel Papaléguas. Papaléguas deve viajar bastante então também. Deve sim. E ele trabalha com o mundo digital, então nada impede ele, né? Pelo IG dele. Pode estar em todo lugar. Enquanto a gente espera a resposta do Israel, vamos lá. Quem é você, Josival? Se apresente aí pra galera que não te conhece. Bom, eu sou Josival Dias, eu sou Master Coach, Master Trainer. Nas horas vagas, eu sou executivo de uma multinacional, já há quase 15 anos. Eu sou apaixonado pelo desenvolvimento humano, adoro o tema comunicação, que eu acho que ela é a base de tudo para o ser humano. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer muito o convite que você fez de eu estar aqui hoje falando um pouquinho para o seu pessoal aí sobre comunicação. Eu
já há alguns anos eu comecei a me desenvolver nessa área de coach, de trainer, já há uns 5 anos, que é justamente onde eu pretendo continuar a minha carreira, né, a partir de então, quando eu finalizar minha carreira como executivo em multinacional. Minha ideia é trabalhar só com desenvolvimento humano, porque eu acho que é aquilo que eu gosto de fazer, né? É lidar com o ser humano, ensinar as pessoas, cuidar, ensinar as pessoas a terem sucesso, né? Poder mostrar para as pessoas aquilo que faz a diferença no sucesso da vida delas. Porque a gente ter sucesso é muito legal, né? Agora, a gente ensinar as outras pessoas e a gente ajudar as outras pessoas a ter sucesso é duplamente legal, né? É muito bom, é mais satisfatório ainda você poder ver o sucesso de outra pessoa. E você que ensina pessoas, eu acho que você sente isso no seu dia a dia, né? É muito legal, é muito legal você ver o sucesso da outra pessoa. É extremamente satisfatório você poder ver alguém que você ajudou a ter sucesso, né? Então, é o que eu pretendo dedicar o resto da minha vida, né? E nisso que eu venho estudando, me aprofundando e trabalhando. Por isso que eu me especializei como Master Coach, Master Trainer, né? E venho me aprofundando em algumas questões fundamentais, né, em soft skills, que vêm favorecer e proporcionar o sucesso das pessoas. E assim, isso é bem legal você já colocar que você tem se aprofundado na comunicação, porque essa foi uma das razões que eu chamei você. Porque, assim, a forma como você fala o que é comunicação e como você explica e como que a gente pode chegar numa comunicação efetiva, que é o que o pessoal chama de soft skill, eu chamo de essential skill. Então, assim, é importante essas coisas, mas antes deixa eu dar um recadinho para a galera. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, pode colocar as perguntas que a gente vai respondendo na medida do possível. Vai apertando o coraçãozinho para o Instagram entender que a live tá bombando, tá gostoso. E aí mais gente pode ouvir o Josival falar desse tópico tão importante que é comunicação. Mas o que é comunicação? A gente sabe que é importante, entre aspas, né? A gente ouvia o Chacrinha falando que não se comunica, se estrubica. Pelo menos a galera da nossa faixa etária. Então, fala aí pra mim, o que é comunicação? É verdade, é do Chacrinha, saudoso Chacrinha. Então, gente, às vezes a gente se esquece um pouco de voltar nos fundamentos da comunicação, né? E cada vez mais, né, nesse mundo digital, nesse mundo moderno, a gente se esquece de pensar que comunicação, ele pressupõe, basicamente, que existe alguém que... A Suzana falou aí que ela é dessa época também. Valeu, Suzana, seja bem-vinda ao time. A gente se esquece se esquece que uma comunicação, ela tem um emissor, que é quem está falando, e tem um receptor, que é quem está recebendo, né? Então, muitas pessoas, elas estão preocupadas em falar, mas elas se esquecem de se preocupar que do outro lado tem que estar alguém recebendo aquela comunicação. Então a pessoa se preocupa em falar, né? Mas em nenhum momento se preocupou em ver se outra pessoa recebeu aquela comunicação. Então, por exemplo, Janaína, você já ouviu falar de algum curso de oratória, não ouviu? Eu tive que fazer na faculdade. Agora, você já ouviu falar de algum curso de escutatória? Não, nenhum. Mas você vê, da mesma medida que tem que ter um curso de oratória, tem que ter um curso de escutatória, porque a comunicação é 50% para um lado e 50% para o outro. Se tem uma pessoa falando, é 50%, tem que ter 50% do outro lado da pessoa escutando. Porque senão a gente ensina a pessoa a falar. Olha lá o Luquinha da galera aí, oi Luquinha, tudo bem? Então, a gente tem pessoas falando, mas tem que ter pessoas escutando, tem que ter do mesmo jeito que a gente treina a pessoa para falar, tem que treinar a pessoa para escutar.
Porque senão a comunicação não acontece, né? E nos meios digitais, hoje em dia, é pior ainda. Porque a gente pega, manda um áudio de 5 minutos e no fim do áudio sequer pergunta. E aí, você entendeu o que eu quis dizer? Só falou 5 minutos e não pergunta, né? Então, é fundamental que a gente entenda o princípio da comunicação, né? Você tem que falar e a outra pessoa tem que escutar, e vice-versa. Por isso que existem duas palavras, né? O escutar e o ouvir. Em inglês também eles fazem bem essa distinção. Sim. Essa é a questão. De você não só receber aquela informação que está vindo, né? Mas você processar aquilo, captar o que a pessoa está te dizendo, né? E você interpretar, porque às vezes você não pode pré-julgar. A pessoa, já sei, ele está falando isso por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Não, né? Talvez aquela pessoa está dizendo daquele jeito só porque ele teve um mau dia, né? Ele falou num tom um pouco mais ríspido ou né, de uma forma mais assertiva porque ele não está num dia legal. Não é que ele está bravo com você, né? Ou vice-versa, ela não está brava com você. É porque não tem um dia bom. A diferença entre escutar e ouvir, né? A diferença entre escutar e ouvir é assim, se você só escuta, você não processa. Se você ouve, você está dando atenção. É mais ou menos essa a ideia, né? Você está dando atenção à pessoa, né? Atenção, escutar, estou escutando uma música, né? Agora, se eu estou ouvindo, eu posso estar confundindo também, que às vezes eu misturo os dois verbos, né? Mas a ideia é que escutar, você só escuta. Escutei o que ele disse. Não, mas eu ouvi o que ele disse, eu dei atenção ao que ele disse, eu processei a informação. E outra coisa, no princípio da comunicação que a gente precisa lembrar, é que apenas 7% da comunicação, isso também é um dos fundamentos da comunicação, apenas 7% da comunicação são as palavras. Porque no nosso cérebro, apenas 7% é o neocórtex, que é o que processa a escrita, a palavra. Os outros 93% não é escrita. E com essa questão no mundo digital, que é tudo no WhatsApp, é tudo escrito, etc., a gente esquece que 93% está mais relacionado com a emoção com que a gente falou e com a intenção que a gente falou. Então, e quando a gente só escreve, a gente não consegue transmitir esses 93%, né? E aí a gente só mandou algumas palavras e a gente quer que o outro lado entenda toda a intenção, toda a emoção, tudo que a gente queria passar. E não vai transmitir, né? Então, a gente tem que pensar, tem que resgatar tudo isso, né? Todo esse fundamento da comunicação quando a gente lembra de comunicação, né? E daí, desculpa um pouquinho, eu vou falando, a garganta vai secando demais. E daí, já emendando um assunto do outro, né? É importante a gente perceber que no mundo que a gente está hoje, quando a gente fala de comunicação, e a gente tem que lembrar de argumentação, né? E o que a gente vem vivendo nos últimos tempos é um mundo muito polarizado, né? E o que é o mundo polarizado? É esse mundo que exige da gente que a gente esteja ou do lado de cá ou do lado de lá, né? Que ou seja preto ou seja branco, ou seja direita ou seja esquerda, ou seja, assim, e o mundo é muito mais que isso, né? Eu posso não concordar com você sem ter que discordar de você quando eu estou me comunicando, né? Então, entre o preto e o branco tem um monte de escala de cinza. E quando eu estou me comunicando, necessariamente, a gente não precisa... se eu não concordo com você, necessariamente eu não sou contra você. Então, se eu não sou a favor dos pobres, necessariamente eu não sou contra eles. Ou se eu não sou a favor dos ricos, necessariamente eu não sou contra eles. E na hora que eu estou me comunicando, isso é fundamental. Porque as pessoas exigem, não, então se você não gosta dele, você é contra ele. Não, né?
A gente tem o direito de ter uma opinião no meio, ou de ser a favor em alguns aspectos e contra outros. E tudo bem, não tem problema nenhum nisso, né? E a gente tem que permitir isso para outra pessoa com a qual a gente está se comunicando, né? O Luquinha falou, bom escutar é quando você só escuta um som, porque não presta atenção, e ouvir é quando você ouve e presta atenção. É isso aí, Luquinha. Boa. O Nelson entrou aí, bem-vindo, Nelson. Hello, Nelson. E aí, só voltando um pouco na questão da gente, quando a gente quer transmitir alguma ideia, é fundamental a gente entender também que quando a gente está aprendendo um idioma novo, já pegando, né, a questão do público que tem tudo a ver, por mais que você erre algumas palavras na hora que você está falando, né, como só 7% da comunicação é a palavra em si, e 93% tem mais a ver com a emoção, com a intenção. Por mais que você errou um pouco a estrutura da frase, por mais que você errou um pouco a palavra, a pronúncia, a outra pessoa vai entender, né? Desde que você se permita comunicar com aquela pessoa, né? Então, a gente tem que pensar no fundamento da comunicação, né? E se você não se põe contra aquela pessoa ou a favor daquela pessoa, só amarrando um assunto no outro, né? Se você está aberto a se comunicar com aquela pessoa, evitando essa polarização, né? Você vai deixar isso fluir, a comunicação vai fluir, né? E aí vai ficar muito mais fácil para que você deixe a comunicação existir entre você e aquela pessoa. Exato. Pessoal, o pessoal que está entrando agora, se tiver pergunta, pode fazer. E não esquece, hein? Se tá gostando, bota o dedo lá no coraçãozinho. Vamos avisar a galera que a live tá rolando, porque de sábado o pessoal demora um pouquinho para acordar. Mas me fala um pouquinho, por exemplo, o pessoal, você falou de oratória, né? Mas o pessoal fala assim, por exemplo, muito de dialética, muito de outras partes, né? Fatores da comunicação. Fala um pouquinho aí sobre esse lado da dialética, porque assim, muitas vezes a gente pensa mais rápido do que a gente fala, tem uma série de empecilhos, né, na nossa comunicação. Então, vamos lá. A Daniela entrou aí também. Oi, Dani, tudo bem? Então, vamos lá. Um dos grandes problemas é que as pessoas, quando vão se comunicar, elas, no processo dialético que a gente fala na comunicação, as pessoas elas não querem se comunicar, elas querem impor o ponto de vista delas. Ou seja, não quer fazer um diálogo, quer fazer um monólogo. Isso não é comunicação. Então, a comunicação pressupõe que você queira falar, mas que você queira ouvir. Se você não quer ouvir, né, você só quer brigar, né, você só quer falar, você só quer pôr o seu ponto de vista, não vai existir comunicação, né? Você só vai ter, você quer pôr o seu ponto de vista, você não está aberto a ouvir o outro lado, né? E daí você vai falar, né? Porque você está convicto do seu ponto de vista, e não tem problema nenhum você ser convicto do seu ponto de vista, né? É bom você ter convicção daquilo que você acredita, é bom você ter convicção dos argumentos que você tem para apresentar, é bom isso, né? Mas é igualmente bom você ser aberto a também entender quais são os argumentos e qual é o ponto de vista da outra pessoa a respeito daquele assunto. Porque se você está aberto a ouvir o ponto de vista da outra pessoa, se você está aberto a saber a informação da outra pessoa, você pode compor aquilo, né, com o seu. Existe uma teoria chamada janela de Johari, que é basicamente assim. Numa comunicação, existem 4 tipos de informação. É assim. Existe um grupo de informação. Então, vamos supor, numa comunicação entre mim e você. Existe uma informação que você sabe e eu sei. Isso é um grupo de informação. E existe uma parte da informação
que você sabe e que eu não sei. Existe um outro pedaço de informação que eu sei e você não sabe. E existe um quarto pedaço que nem você e nem eu sei. Então, pensando que existem esses 4 grupos de informação, ou seja, só o primeiro ele é de conhecimento recíproco. Os outros 3, ele ou é de conhecimento só de uma parte, ou ele é só de conhecimento da outra, ou ele não é de conhecimento de ninguém. Olha como é rica a possibilidade, né, de a gente ampliar conhecimento quando a gente está se comunicando. Né? Porque das 4 fatias de informação que pode existir, a gente, as 2 pessoas, elas em comum, elas só têm 1/4. Elas têm a oportunidade, quando elas estão se comunicando, de poder compartilhar mais 3/4 das informações. Porque eu posso ter acesso a todas as informações que só você tinha e eu não tinha, né? Você pode ter a informação que eu tinha e você não tinha. E juntos a gente pode ainda buscar esse 4º pedaço aqui, que eram as informações que nem você nem eu tínhamos. Então, a gente pode compor todo esse conjunto de informações e no final dessa comunicação, a gente pode sair muito mais rico, a gente pode sair muito mais completo, com muito mais informação do que quando a gente começou a comunicação. Então, é muito legal você se permitir comunicar com a pessoa, né? E aí, por que é importante se comunicar? Janaína, você vai me falando dos horários, porque eu vou falando, eu sei que a gente só tem 1 hora, né? Então... Fica tranquilo, nós ainda temos tempo. Mas aí, o nosso amigo Papaléguas, ele falou que é importante ao se comunicar, entender para quem você está dizendo, conhecer pessoas que conversam bem, porém utiliza palavras difíceis. Isso dificulta o entendimento do ouvinte. É aquele povo que vomita dicionário, né? Porque eu conheço um monte de palavra difícil e eu não fico usando a torta direita com as pessoas que não vão saber o que significa, né? Então, eu não falei no começo da live, mas a minha formação base é como advogado. Né? Se for... realmente tem... quando eu tenho, inclusive, OAB, só não advogo, porque realmente não me encontrei nessa vocação. Mas realmente, a gente, na profissão de advogado, é o que mais tem, né? É uma lista de palavras difíceis. Tem um amigo meu que mandou essa semana, ele estava precisando de ajuda, ele me mandou lá uma sentença que ele recebeu de um processo, né? Tinha lá 15 páginas, né? E realmente, das 15 páginas, uma pessoa leiga deve entender uma página. Porque 90% do vocabulário ali não é do dia a dia das pessoas. É um absurdo, né? Da pessoa das 15 páginas, ter que pedir para alguém que é advogado traduzir. Parece um outro idioma, né? Então, é um absurdo realmente, é um absurdo, né? E tem gente que se faz uso disso. Agora, a minha sugestão é, se você está numa comunicação one-to-one e alguém fala uma palavra que você não entende, pergunta. Fala, o que você quis dizer com essa palavra que eu não entendi? Porque não tem mal nenhum nisso. Tem mal nenhum. Se for em outro idioma, mais ainda, pergunta. Por gentileza, eu não entendi essa palavra do que você me disse. Não tem problema, pergunte. Não é vergonha você não saber tudo. Muito pelo contrário, né? Ninguém sabe tudo. E isso é a graça de Deus, de a gente não saber tudo, né? A gente ter sempre a oportunidade de aprender mais, né? Mas tem gente que usa disso como subterfúgio. Ah lá, viu? É uma palavra difícil. Usa disso como ferramenta para poder diminuir a outra pessoa, né? Isso é muito feio, né? Somos todos iguais, estamos aqui todos para aprender, estamos todos aqui para ajudarmos uns aos outros, a gente está todo aqui para a gente crescer junto, não é para tentar diminuir e nem fazer os outros menores e nada disso.
Mas eu queria conduzir, por que é importante a gente se comunicar bem, né? E contar um pouco da minha história que eu não contei no começo. E falando um pouco pro seu público aí, que acho que é um negócio legal. Eu me tornei executivo de uma multinacional com 33 anos. E a gente estava uma vez numa reunião, éramos ali em 18 executivos, mais o presidente. E o presidente pegou, né, e fez uma pergunta assim, então, todos vocês já foram para a Alemanha, então? Que é a nossa matriz na Alemanha. Aí todo mundo falou, não, então ergue a mão, quem já foi para a Alemanha? Né? Os 17 ergueram a mão, eu não. Né? Aí ele falou, não, João, então, por favor, fale com fulano lá para você ir para a Alemanha, tal, para visitar a matriz, não sei o quê. Então, né? Só que eu não falava inglês, né? E o diretor que tinha, né, o outro executivo que tinha me levado para lá, ele me chamou e falou, Josval, se vira, que você vai para a Alemanha no começo do ano que vem, né? E aí eu tinha menos de um ano para aprender inglês, que eu tinha que ir para a Alemanha, né? Para visitar a sede, né? E eu falei, pô, mas meu inglês é macarrônico, né? É aquele do colegial, né? Ele falou, ok, o problema é seu, não é meu. Porque eu me tornei executivo pelas minhas outras competências, né? Eu era muito bom no que eu fazia, né? Nas minhas outras competências, na minha área de atuação. Que não era o idioma, e o idioma não fazia parte dessas minhas competências, né? E aí eu tive que correr atrás do prejuízo. Então foi um ano, mais ou menos um ano, foi um ano intenso, eu estudava todo dia, feito um louco. Então eu estudei praticamente um ano aqui no Brasil, depois eu peguei fiquei um mês em Londres, né? Peguei uma escola muito boa lá, peguei o pacote Master Blaster que tinha lá, ficava o dia inteiro na escola, ficava das 7 da manhã às 11 da noite na escola, né? Em Londres, ficava de segunda a sexta na escola, fugia dos brasileiros lá para não falar português, né? E fiquei um mês inteiro em Londres, e aí nesse ano eu voltei de lá falando inglês, né? Quer dizer, não só esse mês lá, naturalmente, foi um ano, né? Estudando todo dia, vivendo inglês aqui, depois vivendo lá. Voltei falando perfeitamente? Não. Mas voltei me comunicando em inglês, né? E daí eu consegui viajar para a Alemanha em seguida, viajei para outros países, né? E de lá para cá já se foram aí 14 anos, mais de 40 viagens para fora. Então, a reflexão que eu faço se eu já tivesse aprendido inglês antes, muito provavelmente eu teria me tornado executivo de uma multinacional bem antes dos meus 33 anos de idade, porque todas as outras competências eu já tinha, né? O que me barrava para ter um cargo do nível era realmente eu ter o inglês, né? Então, assim, mesmo eu não tendo inglês, aos 33 anos eu consegui. Se eu tivesse inglês, eu, sei lá, com 28, 29, já tinha me tornado executivo. Uhum. Então, realmente o inglês, sem querer puxar o saco seu, que é professor de inglês, né? Mas já puxando, né? Eu acho que o inglês... Claro que de repente a pessoa fala, não quero aprender inglês, eu quero aprender mandarim, porque o meu negócio é China. Ok, tudo bem, pode escolher mandarim, vai para a China, não tem problema. Escolha o seu idioma. Mas realmente aprender um outro idioma, e eu recomendo inglês, porque inglês depois que eu aprendi, que eu vi como eu era vagabundo, porque é fácil demais falar inglês, né? E depois, na verdade, eu vi que era fácil demais quando eu quando eu fui aprender alemão. Porque depois eu fui aprender alemão, fui aprender espanhol. A hora que eu fui aprender alemão, que eu vi como que inglês é fácil. Que, puxa vida, como alemão é complicado. O troço enrolado para aprender. Tem muito mais consoantes, né? Tem muito mais consoantes. Não, mas... Menina, como alemão é enrolado. Pelo amor de Deus. Alemão é difícil. Alemão, puxa vida, alemão é complicado. E começa que alemão, o verbo vai pro final da frase, né?
Você só sabe o que o cara tá falando na hora que ele termina, porque ele vai pôr no monte, todos os elementos, o verbo é o último. Então você tem que esperar, prestar atenção, para no fim ele pôr o verbo, senão você não sabe o que ele quis dizer. É complicado. Tem um monte de declinação. As palavras têm 3 gêneros diferentes. Você tem que aprender o que gênero a palavra é quando você aprende o substantivo, porque não tem regra, né? O gênero das palavras são totalmente diferentes dos brasileiros, né? Então, mesa não é feminino, é masculino, né? Mundo não é masculino, é feminino. Mina é uma bagunça. Então é muito difícil. Inglês é fácil demais. É fácil demais, né? E aí eu vivia me dando desculpa, na verdade, né? Para não aprender inglês. A minha vida inteira eu me dei desculpa, né? E a gente vive se dando desculpas para não aprender. Desculpas que eu escuto com frequência, geralmente são: eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, inglês é difícil, eu não preciso de inglês para nada. Então essas são as desculpas mais variadas, né? Porque eles acham que o inglês, só quem precisa aprender inglês é aquela pessoa que trabalha utilizando o inglês. Esquece que, por exemplo, uma vez você pode ser tão bem sucedido na sua carreira e ter a oportunidade de conhecer outros lugares. É que assim, vamos lá. Só para você pensar. Hoje, eu estava vendo uma reportagem, só 2% da população brasileira fala inglês. Uhum. Então você imagina que num rol de 12 milhões ou 14 milhões de desempregados, quem vai se destacar é quem tem algum diferencial, né? Então, se você sabe falar um segundo idioma, não estou falando que é o inglês, né? Mas a proporção deve ser pior ainda com outros idiomas, né? Uhum. Então, se você sabe se comunicar melhor em algum outro idioma, isso vai fazer diferença para você, né? Nessa competição, né? Então, a primeira coisa, né? Quanto às desculpas que as pessoas dão, falta de tempo é uma coisa que eu acho que não existe. O que existe é falta de prioridade. Por exemplo, hoje eu tinha 1000 coisas para estar fazendo, acredite, modéstia à parte, minha agenda é bem cheia, né? Como eu te falei, além de ser executivo multinacional, tem vários outros projetos, né? Mas eu priorizei estar aqui com as pessoas que estão assistindo a gente, assim como cada um que está assistindo a gente aqui também tinha 1000 coisas para fazer. E priorizou estar aqui assistindo a gente. Uhum. Então, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. As pessoas que estão aqui podiam estar fazendo outra coisa, mas estão aqui ouvindo a gente, porque priorizaram estar aqui. Então, falta de tempo não existe, porque todas as pessoas têm as mesmas 24 horas no dia. Então, cada um prioriza o que vai fazer com essas 24 horas. Ninguém pode ter mais do que 24 horas. Uhum. Né? Então, agora, falta de dinheiro, eu tenho certeza que, claro, respeito as pessoas que passam por dificuldades, né? Eu acho que é difícil realmente aquelas pessoas que passam, né, tem dificuldades financeiras. Mas, por outro lado, a gente vê muita gente que também reclama de não ter dinheiro para pagar inglês, mas compra um iPhone de 7 mil reais, compra uma bolsa Louis Vuitton de 5 mil reais, né? Então, né, também muitas vezes a falta de dinheiro também é falta de prioridade, né? Eu conheci um rapaz que estudou comigo numa escola de inglês, na Berlitz, que ele vendeu o Fusca dele para fazer o curso na Berlitz. Porque ele falou, não, eu quero aprender inglês. Ele tinha um Fusca, ele ia de ônibus, por quê? Porque ele vendeu o Fusca para pagar o curso. Né? Por quê? Porque ele viu que a prioridade dele naquele momento era aprender o idioma. Porque ele queria aprender idioma. Né? E ele deu prioridade para aquilo. E é uma questão de se planejar. Pede fiado para a professora, paga em 10 parcelas, né? Dá galinha para a professora, sei lá, dá bolo, não sei, né? Faz permuta, paga com um serviço de nutricionista, a Tatiane que está ouvindo a gente aí, que é nutricionista, né? Oi, Tati, tudo bem? Então, não sei, se vira, mas aprende,
Aprende inglês, aprende mandarim, aprende italiano, aprende alguma coisa, aprenda. Né? A gente cresce à medida que a gente aprende as coisas. Foi o que a Jana falou no começo da live. Se você não aprende nada, você não cresce. Se você não cresce, o seu sucesso não cresce. Se o seu sucesso não cresce, o seu dinheiro não cresce. Se o seu dinheiro não cresce, nada cresce na sua vida. Porque o dinheiro, ele é energia. O dinheiro, ele é a ferramenta que faz você poder mover mais coisas no mundo. Né? Até se você quer ajudar mais pessoas, o dinheiro é a ferramenta para você fazer isso. Né? O dinheiro, ele não tem, o dinheiro, ele não é algo que tem que te guiar. Não é, você não pode ser escravo do dinheiro, mas o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro é algo que vai permitir que você faça mais daquilo que você quer fazer. Né? Você quer viajar mais, o dinheiro vai permitir que você viaje mais. Você quer cuidar mais de animais de rua, o dinheiro vai permitir que você cuide mais de animais de rua. Você quer ajudar mais crianças abandonadas, o dinheiro vai permitir que você cuide mais de criança abandonada. O que quer que você queira fazer mais, você ter mais dinheiro vai permitir que você faça mais. E isso é essa cadeia. Você ter mais dinheiro, você tem que ter mais sucesso. Para ter mais sucesso, e você tem que ter mais aprendizado. Para você ter mais aprendizado, você tem que estudar mais. E isso é uma cadeia. E se você ficar parado, não sair de onde você está, adivinha o que vai acontecer? Você, né? Não vai ficar parado na zona de conforto. Que no meu ponto de vista, que não tem conforto nenhum. Esse negócio não é confortável. Né? Olha lá, eu sou distribuidor de panfletos, quem tiver local que oferece curso de inglês, vamos fazer uma permuta que eu quero falar inglês. Olha lá, tá vendo, Israel? É isso aí, Israel. Tá vendo? Distribui panfleto, a pessoa dá aula de inglês. Distribui panfleto para a professora de inglês e a professora dá aula para você. Aí, ó, é isso que eu tô falando. E a professora distribui panfleto, a professora ganha novos alunos, você ganha aula e todo mundo ganha. É isso que eu quero. É isso que eu quero dizer. Quem quer, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. Com certeza. Quem sempre dá um jeito, a pessoa sempre dá um jeito. A pessoa quer fazer, dá um jeito. Né? Eu lembro quando a gente era adolescente, a gente queria ir naquela festinha, a gente queria fazer aquele negócio. A gente dava um jeito. A gente enganava a mãe, enganava o pai, a gente pulava o muro da escola, a gente, sabe, fazia o diabo. Olha que faz tempo que eu era adolescente, hein? Faz tempo, ó, e eu lembro, hein? Eu lembro que dá um jeito, porque a gente queria, tinha aquela gana de fazer. E aí a comunicação, ela funcionava rapidinho, né? Rápido, e não tinha nem WhatsApp naquela época. Oi, Ana, tudo bem? A Aninha entrou. O que a gente pode falar para a galera além dessa importância de aprender, o que você pode falar sobre a diferença de comunicação? Já que você fala alemão, inglês e português, o que você acha que tem de diferença entre nós brasileiros nos comunicando e os estrangeiros se comunicando? O que mais te chamou a atenção? Eu acho assim, o brasileiro, ele, antes de mais nada, ele se esforça muito em se fazer entender, né? O brasileiro, ele busca fazer, se preocupa em fazer com que o outro entenda o que ele tá... É muito engraçado isso, né? Quando vem um estrangeiro pro Brasil e a gente quer que ele entenda a gente, né? A gente se esforça, a gente mostra, a gente quer fazer, a gente faz mímica, a gente acha um jeito, né, de fazer ele entender a gente, né? E o brasileiro tem muito disso, é muito receptivo, quer, né, acha meios de se fazer entender. E a gente percebe que os outros não são assim, né? Especialmente o alemão. O alemão, ou você entende o que ele falou, ou o problema é seu, né? E a gente tem que usar isso justamente ao nosso favor. A gente, quanto mais a gente entender que a gente use isso, quando, por exemplo, a gente está aprendendo inglês, a gente usar isso
na hora de se explicar, na hora da gente também, tá, eu tenho só esse conjuntinho de palavras, esse é o rol de palavras que eu sei. Ok, use esse conjuntinho de palavras para se fazer entender, assim como você faria com o gringo que tivesse aqui. Você sabe poucas palavras? Não tem problema nenhum. Explique com as que você sabe, né? E é engraçado que uma vez eu estava na Alemanha, num restaurante, eu peguei o cardápio e tinha lá uma palavra que eu não sabia o que era. E eu perguntei pro garçom, né? Em alemão, o que é tal palavra? E ele falou, eu perguntei, o que é rosmarim? E ele falou, rosmarim é rosmarim. Tá bom, então, né? Não entende nada, né? Então, assim, no mínimo esforço, ele podia falar, rosmarim é uma erva aromática, né, que dá um sabor na carne. Não teve o mínimo esforço. Falou, rosmarim é rosmarim. Depois eu vim ver que o rosmarim é alecrim, né? E realmente, até rosmarim é o nome científico de alecrim aqui também, né? Mas assim, o outro não se esforça, né? Em querer... os povos, né? Principalmente o alemão, ele não se esforça, né? Uhum. Em inglês a gente... o nome de uma mulher, sabia? Rosemary. Rosmarim? Rosemary. Então você vê, é engraçado. Agora, assim, o negócio que eu acho muito legal quando a gente aprende outros idiomas, e assim, para caminhar no final, que eu acho que o nosso tempo está quase estourando, é que cada idioma que a gente aprende, né, e por isso que eu acho muito legal, independente se a pessoa vai ter um emprego ou não, cada idioma que a gente aprende é uma vida que a gente vive. Porque, assim, é muito legal você estar num lugar, né, e você poder olhar uma placa e entender o que aquela placa está escrito. É muito legal você poder escutar uma letra de uma música e entender o que aquela letra daquela música está dizendo. É muito legal você estar falando com alguém e poder entender o que ela está falando sem ter que traduzir. É muito legal. Você estar vivendo uma vida diferente, uma vida nova. Porque você tá absorvendo aquela comunicação, né? Você está recebendo aquilo sem ter que traduzir. Você está vivendo uma vida diferente. Porque tem muitos aspectos, você tem muitos aspectos da língua, do idioma, que às vezes não tem tradução também, né? E às vezes a gente, né, do português é assim, né? Às vezes é muito difícil a gente traduzir, por exemplo, a palavra saudade para as outras pessoas, né? A palavra saudade muitas vezes não tem tradução, né? Para muitos idiomas não tem tradução. Não, né? não. E a gente tenta... então, e a gente tenta traduzir o que é esse sentimento. E da mesma forma que não tem, do lado deles também tem muitas coisas que não tem tradução para o português. E quando você começa a entender aquele outro idioma, você começa a entender aquele jeito de viver deles, porque é muito mais do que você aprender um idioma, o que eu sugiro para as pessoas é aprender uma cultura, né? Se permita entender como aquele povo vive, que fica muito mais fácil você entender o idioma daquela pessoa. É muito mais legal, né? Porque você vai viver aquela vida, você vai viver o jeito deles viverem, né? E vai ser muito mais legal porque você vai se permitir comunicar com aquelas pessoas, né? Porque o idioma, ele é só amarrando, né, as duas coisas, que eu acho que é isso o legal da nossa live aqui, o idioma é só o 7%, né, da comunicação. Se você se permite sentir o que aquelas pessoas estão sentindo, se você se permite conectar com aquela pessoa num nível mais profundo, com a cultura delas, com o jeito delas, né? Para você poder saber o que ela está sentindo, saber o que ela vive, o jeito dela viver, né? É legal porque você está vivendo aquela vida, você está se permitindo sair daquilo que você vive, né? E você está se permitindo entrar naquele mundo que não é o seu mundo.
E é muito legal isso, porque você cresce. Você passa a ser uma pessoa melhor do que você era antes de permitir isso. Não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com você. E aí você está se comunicando realmente com ela. E o idioma deixa de ser uma barreira, né? O idioma é só um instrumento. O idioma é uma ferramenta, né? Então, é o conector, é aquilo que vai te ligar com aquelas pessoas, né? Então, é muito legal a gente poder se permitir conhecer, aprender o idioma para se conectar com uma cultura, com pessoas, com ideias, com vidas, né? Que a gente possa crescer e aprender com isso. Tem mais perguntas aí? Não sei se tem mais uma pergunta. Eu falei. Apenas uma colocação aqui que o nosso Papaléguas falou. Quando entrega panfletos, tem que ser bem claro na comunicação. Não é só entregar um papel, explicar a empresa, produto ou marca que estou levando. É importantíssimo. É exatamente isso. Nós temos aí 10 minutinhos só, Jô. E eu gostaria que você falasse aí como é que o pessoal te acha para que a gente possa continuar tendo acesso ao que você pensa, a sua forma de pensar, da comunicação e se comunicar com a gente. Como que você faz aí para que o pessoal te ache? Eu tô com o meu Instagram um pouquinho parado, que eu tô focado em alguns outros projetos que eu tô desenvolvendo com alguns parceiros, mas tem o meu Instagram, que é @josval.dias. Depois a gente deixa aí. A comunicação, como eu falei, é um dos tópicos, né, que eu gosto muito. Eu trabalho muito também com empreendedorismo, né, que também é uma das coisas que eu gosto muito. Na verdade, o que eu mais... a área que eu mais gosto de trabalhar, onde eu mais foco, é justamente no protagonismo. Eu sinceramente acredito que a gente, usando a comunicação, a pessoa pode se permitir ser protagonista da própria história para ter sucesso na vida, né? Seja empreendendo, que é o caminho que eu mais acredito que a pessoa pode ter sucesso, e ela pode empreender num negócio próprio, ela pode empreender, como diz o Geraldo Rufino, no CNPJ dos outros, então ela pode empreender sendo funcionário dos outros, que a gente chama de intraempreendedorismo, mas ela tem que ter o espírito de empreendedor, né? Para ela ter sucesso na vida, para que ela possa fazer diferença na vida das pessoas, tá? Então, é esse o liame que eu gosto de traçar. A pessoa se comunica bem, a pessoa é protagonista da própria história, ela empreende, ela tem sucesso e ela faz diferença na vida das pessoas. E com isso eu procuro ajudar pessoas que estão começando a empreender, pessoas que estão montando o próprio negócio, pessoas que estão querendo montar produtos digitais, pessoas que estão perdidas na vida e não sabem o que fazer da vida, pessoas que estão precisando de um coach para orientar, pessoas que estão precisando de mentoria no seu negócio, grandes executivos que estão querendo alavancar a sua carreira. Então, fundamentalmente, eu assessoro as pessoas que estão nessa jornada, né? Nessa jornada de serem protagonistas da própria história, né? Para ter sucesso. Mas não sucesso só para si próprias, mas para ter sucesso, para fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que eu busco. É ajudar pessoas que querem ter sucesso, querem ser protagonistas da própria história, mas que queiram fazer diferença na vida das pessoas. Esse tipo de projeto que eu busco. Porque, senão, para mim, não faz sentido. Se você quer ter sucesso só para ter sucesso, para mim é vazio, né? Se fosse ter sucesso para ter sucesso, eu já sou executivo de uma multinacional há 15 anos, eu ficava lá quieto, né? E acabou. Não precisava estar de sábado de manhã fazendo live para, né, compartilhar conhecimento, né? Ficava, né, na beira da piscina ali, tomando um martini e ok. Para mim não faz sentido, né? Eu acho que a gente está nesse mundo para ajudar as pessoas a serem mais felizes, a se desenvolverem e a ajudarem outras pessoas. Então, esse é o meu propósito de vida. É para isso que eu acho que eu vim nesse mundo, né? Para a gente poder ajudar uns aos outros. Então, se quem está ouvindo a gente aqui, e eu acho que as pessoas que estão aqui não estão à toa, né?
Porque eu não me importo de a gente de fazer um curso, dar uma live para uma pessoa, para duas, para 200 ou para 2.000. Já fiz cursos e palestras para todas essas quantidades, né? Porque eu sempre digo que está aqui quem tem que estar. Ouviu o nosso recado hoje quem tinha que ouvir. Né? E por algum motivo, né? Se Deus e o universo permitiram que as pessoas que estavam aqui estivessem, é porque tem um motivo para elas estarem aqui. Então, se essas pessoas que ouviram a gente hoje ouviram, é porque elas tinham que ouvir algum pedaço disso, assim como você ouviu a mensagem lá na live da Camila, foi por algum motivo. Então, se alguém que ouviu aqui, né, quiser entrar em contato, quiser agendar uma live, a gente está à disposição, vamos bater um papo e vamos fazer essa cadeia andar, vamos dar prosseguimento para que a gente possa continuar essa corrente. Gratidão, Josival. Eu realmente agradeço de coração a sua presença aqui. Acho que compartilhar conhecimento, eu sou da mesma vibe que você. Eu acho que compartilhar conhecimento é o que nos faz viver, é o que nos faz ter uma razão para viver, né? E é por isso que eu tenho na minha bio, eu tenho um espaço lá para entrar no meu grupo do Telegram, receber dicas, orientações de inglês, tudo de graça. Eu tenho também um grupo que é para divulgação de empreendedores, por exemplo, pessoas que têm produtos, que querem divulgar algum post, totalmente grátis. Você entra lá no Divulga Amigo, chama-se Divulga Amigo, e você pode ir lá divulgar a sua página do Facebook, a sua página do Instagram, o seu produto, o seu grupo de WhatsApp. Você pode... E esse grupo Divulga Amigo tanto tem no Telegram como no WhatsApp. E não é para o curso de inglês, é para a divulgação da galera mesmo, né? As minhas... a Mai Indor está perguntando se eu faço curso online. Não, as minhas aulas são online porque elas são personalizadas. Mas não tenho cursos de blocos assim para vender no momento. Não é o meu foco no momento. Mas eu tenho ali quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, tem o meu site, tá tudo lá na minha bio e tem lá um espaço tanto para quem quer utilizar o meu serviço quanto divulgar o seu próprio serviço. Então, assim, eu faço, as pessoas às vezes me perguntam, mas você é professora de inglês, para que você tem um grupo que se chama Divulga Amigo, né? Porque é justamente isso, porque eu acredito que quando você dá, o universo, ele te dá também, né? Então, assim, qual é o problema de eu divulgar um amigo meu, um Master Coach como você? Qual é o problema de divulgar um amigo que tem algum produto que vende? Para mim não tem problema algum. Eu acho isso faz parte de uma coisa maior do que apenas o meu próprio umbigo, não é verdade? E com isso eu fico extremamente agradecida a todos que participaram e que a gente possa se encontrar por aí em outras lives e quem sabe você volta para falar um pouco mais sobre isso, né? Eu vou deixar a live gravada, então quem quiser divulgar, mandar para um amigo, falar, olha, você tinha que ouvir esse cara falando sobre comunicação, pode mandar, vai estar lá no meu feed gravado. E foi um prazer extremo ter vocês aqui, agradeço imensamente, de verdade. Um beijo e até o próximo Saturday with Diana. Mais um profissional vem falar sobre a sua área e acredito que a gente vai se encontrar mais vezes por aí. Beijos! Tchau, obrigado!